E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Leonardo, professor de Química, esse aqui é meu canal. E se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você se inscreva, ative as notificações, dá um like, compartilha com seus amigos para ajudar no crescimento aqui do canal, beleza? Galera, é o seguinte, eu, como professor de Química, já queria há um tempo disponibilizar algumas aulas aqui para a galera que costuma estudar via YouTube. Se você é um estudante de ensino médio e está com um pouquinho de dificuldade, se você faz um curso técnico em Química, agora se você também pretende prestar um vestibular, um Enem, uma FUVEST, uma Unicamp, aqui é o seu lugar. Tá? Então dá uma chance pra gente aí, estuda com a gente, tá? Vamos postar aí constantemente aulas e eu espero que você consiga atingir os seus objetivos e que eu consiga, de alguma forma, te auxiliar nisso também, que para mim vai ser um motivo de grande satisfação. Galera, como esse aqui é o primeiro vídeo, eu queria bater um papo com vocês, ao invés de despejar um monte de conteúdo, uma aula um pouco mais técnica. Eu queria conversar sobre algumas coisas que às vezes são deixadas de lado quando a gente estuda essa disciplina. Então vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui, ó. Introdução. Para fazer essa introdução, eu vou ter a ajuda de uma colega aqui, tá? Essa nossa amiga que tá com essa cara aqui meio pensativa, meio com uma dúvida ali, tem uma interrogação. E vamos verificar o que ela tá pensando nesse momento, tá? Aliás, ela já tem um nome, tá? O nome dela é Sakura. Bom, é Sakura, professor, por quê? É porque eu gosto de Naruto, né? Eu gosto de Naruto. Você fala, pô, meu professor, você é nerd? Isso é quase que uma resposta, uma pergunta retórica praticamente, né? Porque eu decidi estudar química por livre e espontânea vontade. Então isso já é meio caminho andado para saber que eu gosto de algumas coisas que são meio nerds, né? E Naruto é uma delas. Então tá aí, ó. A Sakura tá lá. E as questões que ela vem pensando é o seguinte, né? Que é o que é química? Primeira questão. Vamos para a segunda aqui, ó. Por que nós estudamos química? Isso, com certeza, se você é um estudante de ensino médio, você já parou para pensar nisso aí, né? Por que a gente estuda esse negócio? Tá? Em terceiro lugar, eu gostaria de saber, assim, o que vem à sua mente quando nós mencionamos a palavra química? E essa questão, ela é importante. Essa pergunta ela é bastante interessante porque eu, como um estudante, né, um egresso aí do curso de Química, me incomoda um pouco a forma como as pessoas acabam colocando um certo valor à química de forma negativa. Já parou para pensar? A palavra química parece que ela tem uma coisa ruim dentro dela, cara. As pessoas associam com algo que, sei lá, com doença, com morte, com explosão. Não é bem assim. Quer ver, ó? Se liga nesse diálogo aqui entre esses dois personagens. Esses aqui não tem nome, tá? Se você quiser nomeá-los aí, dar sugestões, coloca aí nos comentários que a gente vai ler para analisar aí as possibilidades. Mas beleza, vamos ver o que eles estão conversando aqui, ó. Garota tá lá, tal, comprou um shampoozinho. Parece que não gostou muito, porque olha o que ela fala, ó. Esse produto é pura química, ele estragou meu cabelo. Isso é bem comum, né? A galera vai no cabeleireiro, faz aquela tal da escova de sei lá o que, rebenta com tudo. Ah, beleza. Agora que o rapaz aí, o menino vai falar, né? Ah, isso aqui? Ah, pode comer sem medo, não tem química. Quer dizer, é natural. Um alimento bacana, porque se tiver química, provavelmente vai te arrebentar. Então você não pode nem chegar perto de algo que tenha química. Por fim, assim, ó, obrigada, mas eu prefiro algo sem química. Tá? São frases assim que refletem o que muita gente pensa a respeito disso. É claro, gente, que esse tipo de análise, esse tipo de frase, ela vem do senso comum, né, da conversa do dia a dia. Tá? Mas a ideia é fazer com que a gente entenda, né, o que é essa disciplina, tá? E se, do ponto de vista acadêmico, científico, faz algum sentido essas frases que foram apresentadas aqui a vocês. Continuando aqui, ó, vamos tentar responder essas perguntas. A primeira delas é o que é química, certo? E a química, pessoal, ela é uma ciência. Só isso, é uma ciência.
E como toda ciência, ela possui a sua metodologia. Tá? Ou seja, a produção do conhecimento químico envolve uma série de etapas muito estruturadas, muito rígidas. Não é simples produzir conhecimento científico. Então, por exemplo, vamos supor que você é um químico, um cientista, você está desenvolvendo algum tipo de teoria, seja lá o que for. O que você vai fazer? Você vai elaborar um experimento, se você for trabalhar na área mais experimental, se bem que a química, em essência, você tem a parte teórica, claro, mas em essência ela é muito experimental. Então você vai lá levantar dados, beleza? Vai tratar esses dados, vai interpretar e escrever um artigo, um paper. Tá? E esses dados tratados e analisados vão para a mão de quem? Dos seus pares. Quando a gente fala seus pares, são pessoas que, assim como você, estudaram na mesma área que você. Nesse caso, seria a química, vamos deixar bem claro, né? No exemplo citado aqui. E o que acontece? O que essas pessoas fazem? Elas analisam o seu trabalho para verificar se você utilizou a metodologia adequada, se os seus dados estão corretos, se você tratou como deveria ser tratado esses dados e assim sucessivamente. Para quê? Para dar uma validação para aquele conhecimento. Até que você consegue publicar em alguma revista, algum periódico, e tá lá o conhecimento científico produzido. Tá? Então veja só, é muito difícil, não é bagunçado o negócio, tá certo? É muito difícil, inclusive de você conseguir publicar algum tipo de artigo que gere um impacto dentro da academia, né? Dentro das universidades. E por ser uma ciência, ela tem o seu objeto de estudo, que no caso é a matéria. Ah, professor, matéria? Mas calma lá, tá? Matéria aqui é no sentido de material, tá certo? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Muito provavelmente, com essa definição, você já consegue me dar uma quantidade infinita de possibilidades aí do que é matéria. Então, por exemplo, se eu pensar numa árvore, uma árvore é matéria? É matéria. Porque ela preenche esses dois requisitos. Tá? Se eu pensar na água, também. Se eu pensar no ar, o ar pode parecer que não, né? É mais difícil da gente tratar com o ar, porque o ar ele é um estado mais diferenciado da matéria. Sim, o ar é matéria. Ele possui massa e ele ocupa lugar no espaço. A gente consegue demonstrar isso. Pode, às vezes é um pouquinho mais difícil, porque o ar tem as suas características um pouco diferenciadas, porque é gás. O gás ele dispersa muito. O gás geralmente é invisível. E aí tá uma coisa interessante. Nem sempre matéria você vai ver. Se ela estiver no estado gasoso, você não vai ver. A não ser que seja uma fumaça muito densa ali, né? Mas aí vai estar misturado com poeira, alguma coisa assim. Mas o ar que você respira é matéria e você não vê. Como uma ciência, ela possui seus próprios modelos e teorias. E é nesse ponto aqui que talvez esteja a parte mais importante do trabalho do professor. Porque são os modelos e as teorias que vão explicar os fenômenos observáveis. E o meu papel é justamente fazer essa ponte, né, entre o seu cotidiano, tá, entre os fenômenos que você consegue observar e o conhecimento científico. A química ela pode ser entendida por meio dos seus fenômenos. E os fenômenos em química são as transformações. Tá? Porque a matéria ela se modifica, ela pode sofrer modificações por meio daquilo que nós chamamos de reações químicas. Dá uma olhada aí nessa imagem que eu coloquei, né? Um material aí enferrujado ali, provavelmente no litoral, parece que é o mar ali atrás, né? O processo de enferrujamento é uma reação química, uma reação redox ou oxirredução. Mais para frente nós vamos estudar o que significa, como é que uma reação de oxirredução é entendida, o que acontece durante esse processo. Mas o que eu posso te garantir é que a ferrugem lá do portão da sua casa é o resultado de uma reação de oxirredução, é uma transformação. As teorias e os modelos nos ajudam a compreender, a tentar entender por que e como esses fenômenos acontecem. E aí, como exemplo, eu coloquei aí a ideia do átomo, né? É um átomo bastante específico. Quando chegar na parte de atomística, nós vamos ver. Esse é o átomo de Rutherford.
um modelo que te ajuda a entender um determinado fenômeno específico. E nós também temos as representações, que a gente pode pensar nas equações, nós podemos pensar nas representações moleculares, nós podemos pensar até mesmo numa conta mesmo, né? Uma forma de representar de forma numérica um fenômeno, interpretar algo que você observa. As representações, elas são importantes porque é a partir delas que a gente consegue comunicar o conhecimento, sacou? Essa é a ideia das representações. É o que a gente coloca no papel. Partindo para a próxima questão que a Sakura estava pensando, né? Por que nós estudamos química? Bom, uma primeira resposta a essa pergunta é porque a sua vida depende disso, cara. E depende disso como? Bom, vamos pensar aqui na parte alimentar, por exemplo. Quando você come alguma coisa, quando você se alimenta, você ingere uma série de moléculas das mais diversas. Dentre elas estão os aminoácidos, carboidratos, lipídios e várias outras moléculas, tá? Que são essenciais para manter o metabolismo do seu corpo funcionando direitinho e te manter vivo. Tá? A galera da nutrição deve estar se sentindo representada agora com essa imagem, né? E com esse papo que eu estou trocando com vocês agora. Então veja só, a gente entender isso é importantíssimo para manter o nosso corpo, o nosso organismo saudável e também ajudar, por exemplo, a melhorar a nossa expectativa de vida. A nossa alimentação diz muito de como a gente vive ou o quanto que a gente vai viver. E eu tinha um professor na universidade que ele dizia uma frase que eu achava fantástica. É impossível você entender os processos biológicos sem pensar quimicamente. Porque, em última análise, você é uma máquina de reações químicas ambulante. Isso é fantástico. Eu acho muito fantástico. Eu espero que você... Se você não acha fantástico, eu espero que após essas aulas você comece a achar fantástico também. Tá? Bom, você pode achar então que talvez essa justificativa não seja de fato uma justificativa interessante para você. Né? Então, vamos dizer que nós estudamos a química porque o seu bolso depende disso. Ah, pô, meu bolso? Como assim? Perdão, gente. Essa imagem é uma bomba de gasolina. Tá? A gente sabe que os combustíveis estão meio caros. E assim, isso não afeta só a pessoa que tem carro, não, tá? Se você também não tem carro, você também é afetado por isso. O nosso país é um país muito grande e a gente é muito dependente da nossa frota de caminhões, né? A maioria, grande parte do que a gente consome é transmitido de um lado para o outro, né? Via caminhão, né? Por rodovias, estradas, enfim. Agora, se o combustível está caro, tá, o frete fica maior também. Isso é repassado no valor do produto. Tá? Mas o que isso tem a ver com química? Isso tem a ver porque os motores dos carros, dos caminhões e tal, funcionam por meio de uma reação química de combustão. Tá? Então você tem lá o combustível, vai haver uma pequena explosão lá no motor. Essa explosão movimenta os pistões, né, que giram lá as rodas e tal, e aí o veículo passa a andar. Se a gente entender direitinho todos esses processos, a gente pode, por exemplo, gerar alternativas a esses combustíveis. Tá? E isso vai ter reflexo também na economia. E por fim também a saúde. Né? Por quê? Porque hoje nós temos uma ideia, e para o Enem isso é muito importante também, pessoal, a ideia de química verde, de lançar a menor quantidade de poluentes possível. Ou se a gente gerar um subproduto de reação, que esse subproduto seja um subproduto que não seja nocivo, que não faça mal ao meio ambiente. Como, por exemplo, a água. E a gente só consegue fazer esse tipo de coisa se a gente entender como é que os processos químicos acontecem. Uma terceira justificativa, caso essa aqui também não te convença de que estudar química é algo importante, é porque isso pode ajudar a vida das pessoas. Em que sentido que isso pode ajudar? Dá uma olhada nessa imagem. Essa imagem eu acho ela fantástica, né? Que é uma pessoa ali recebendo uma prótese do braço ali, deve ter sofrido algum acidente e tal. Agora está recebendo um braço mecânico. Dá uma olhadinha. Para a pessoa receber um braço desse tipo, esse braço ele tem que ser resistente, tem que ser confortável, tem que ajudar na praticidade do dia a dia, porque afinal de contas está substituindo um órgão da pessoa. Mais do que isso, recentemente
nós tivemos as Olimpíadas e as Paralimpíadas. E tem uma modalidade lá, que é a modalidade do atletismo, em que os atletas amputados correm. E é uma coisa assim que eu acho fantástica. Quer dizer, uma corrida entre pessoas que não têm pernas. Tá, mas como é que elas fazem para correr? Elas utilizam próteses lá com fibra de carbono, alta tecnologia. Tudo isso é saber trabalhar com a matéria, com os materiais. Tá? O pessoal da engenharia de materiais tem que saber muita química. Porque, afinal de contas, você vai produzir um material do zero. Então, você tem que entender, para chegar em uma determinada propriedade, um determinado material que seja flexível, que não possa ser quebradiço, mas que seja muito resistente, tal, você tem que manjar muito de estrutura da matéria, você tem que estudar muita química. Isso é fantástico. Melhora a vida das pessoas, porque imagina, a pessoa era uma amputada, agora ela pode ter maior autonomia naquilo que ela vai fazer. A pessoa não tinha pernas, pode andar. É uma coisa realmente fantástica, tá? Para ajudar a vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Se a gente estudar bem, saber aplicar o conhecimento químico. É claro que de outras disciplinas também, mas aqui o foco é em química, né, galera? E assim, agora que a gente já viu todas essas justificativas, quando você for pensar em química, quando você ouvir falar sobre essa disciplina, seria interessante, eu gostaria muito que agora você pensasse em outras palavras, que é tecnologia, desenvolvimento, qualidade de vida. Lembra daquela ideia você pode comer esse alimento aqui porque não tem química. Aquilo é pura química. Se a química é a ciência que estuda a matéria e a matéria é a realidade que nos envolve, é tudo aquilo, sabe? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa, não faz sentido algum você dizer que algo não tem química, você está pegando, você interage com aquilo. Tudo que você comer tem química. Não dá para fugir, porque aquilo é matéria. Deu para entender? É claro que você não vai ser o chato, você não quer deixar de ter amigos, mas você sabe que do ponto de vista científico não faz o menor sentido falar que algo não tem química, né? Então, pessoal, como uma apresentação inicial, essa foi o primeiro vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar com maior frequência aqui algumas outras aulas que eu já tenho preparado, tal, sempre nesse estilo de animações. Vou tentar também trazer algumas outras formas diferenciadas para fazer o canal aí, para trazer um material de qualidade para vocês. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, me despeço, agradeço pela atenção e, mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima. Tchau!